irmãos e irmãs, na sexta passada, agora, o Papa fez o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Temos aqui a imagem, Imaculado Coração de Maria de Fátima. O Papa fez essa consagração no mundo, especificamente da Rússia e da Ucrânia. Dizia o Papa, nas suas palavras, que a consagração feita não é um ato mágico, mas é um ato espiritual, combate contra a guerra. E aí que completava ele dizendo que desmascara o mal e nos ajuda a vencer os males que rondam os corações dos homens. Isso é, precisamos desmascarar o mal que ronda os corações dos homens. Para isso, a oração, para isso a nossa busca do caminho de vencer os males que também habitam o nosso coração. Hoje nós falamos de um grande mal, nesse Evangelho, que mostra que é o fechamento ao perdão, mas o contrário, que é a alegria do perdão. O perdão é uma alegria. Deus festeja quando os seus filhos voltam à reconciliação, ao perdão de Deus. É o Evangelho do Pai Misericordioso que nós escutamos. Mas também as demais leituras nos mostram esse caminho de reconciliação que é feito como que o caminho da nossa renovação interior. São Paulo, sempre na sua sabedoria, nos dá palavras assertivas, e hoje nessa segunda carta aos Coríntios, ele fala que nós somos convidados a sermos uma nova criatura, isto é, precisamos nos renovar. Nós ficamos como que guardando as coisas, guardando as nossas histórias, podemos sim envelhecer o nosso interior, podemos desgastar o nosso interior. Por isso São Paulo fala de maneira firme: o mundo velho desaparece, isto é, o mundo velho, quando ele está falando, é o que está dentro de nós. Nós criamos um mundo interior que pode ser aberto para Deus, que pode ser aberto ao crescimento, que pode ser aberto à purificação, à reconciliação, mas que pode ao mesmo tempo gerar em nós peso, culpas, gerar então a falta da reconciliação. Nesse sentido, então, São Paulo nos convida a deixarmos que Deus possa nos renovar. São Paulo é tão audacioso que ele fala: em Cristo nós somos reconciliados. Isto é, quem olha para Jesus, quem se dirige a Jesus com fé, quem procura o Senhor, vai se renovar e vai buscar a reconciliação. A reconciliação, segundo São Paulo, é reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o meu próximo, reconciliação com Deus. Deus é sempre novo para nós, Deus é sempre causa para nós de mudança e, sobretudo, de renovar o nosso homem e mulher interior. São Paulo fala em outras cartas de que podemos ser um homem velho, isto é, ficarmos no passado e não vencermos o que ficou no nosso coração. Então, o convite para nós é pensarmos: eu estou querendo vencer o que está dentro de mim? Busco vencer? Santo Agostinho, quando ele estava fazendo o seu processo de conversão, era bem interessante. Ele dizia numa prece: cura-me, Senhor, mas não agora. Deixava sempre para depois, para dar o próximo passo. Cura-me, Senhor, mas não agora. Mas, portanto, somos convidados a fazer a reconciliação no dia de hoje, a sempre diante de Deus, estarmos reconciliados com a nossa história, com a nossa vida, com os acontecimentos que rondam o nosso interior. Por isso, então, a reconciliação também é um ato de sair do deserto, como está na primeira leitura de hoje, a carta, melhor, o livro de Josué, que narra aqui a chegada à Terra Prometida, mostra Canaã, o local onde o povo peregrinou até chegar. É interessante pensar que quem chegou na Terra Prometida foi Josué, não foi Moisés. Moisés preparou o povo, preparou Josué, depois chegaram à Terra Prometida. Mas mostra para nós aqui aquela que é a celebração da Páscoa deles. Por duas vezes esse povo do Egito celebraram a Páscoa. Quando passaram o Mar Vermelho, celebraram essa vitória, e pela segunda vez, quando chega à Terra Prometida, celebram a sua Páscoa. O ensinamento para nós é que nós não só vivemos o sofrimento do deserto, mas vivemos o sofrimento do deserto passando pelas vitórias. E essas vitórias acontecem quando nós buscamos então as saídas com Deus, as soluções com Deus. Nesse sentido, então, somos convidados a celebrar as pequenas vitórias. Será que nós celebramos as pequenas vitórias, os
pequenos passos que nós já vencemos, essa atitude do êxodo e terra prometida é uma atitude que nós somos convidados a fazer diariamente, porque muitas vezes fazemos a exigência pela exigência, não fazemos da exigência também uma conquista, isto é, uma vitória, um êxito com Deus, uma pequena vitória, e é o que Josué faz com esse povo. Com esse povo, chegam à terra prometida, e todos os dias que nós fazemos a nossa peregrinação com Deus, dentro de nós, estamos vencendo algo, estamos superando algo, estamos vencendo com Deus, fazendo a nossa Páscoa. Depois do Evangelho de hoje é um alerta para nós, sobretudo porque é um Evangelho mais conhecido por nós. Pode ser que os nossos ouvidos, quando escutam, digam: essa história já conhecemos. É chamado o filho pródigo, aquele que se afasta da casa do pai, que depois volta, pede perdão. Mas veja que o acento aqui, o destaque, não é o pecado do filho, mas é a atitude misericordiosa do pai. Os dois filhos estão se reconciliando com Deus, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um do seu modo. Mas notemos que a consequência de cada um determina a forma como se relaciona com Deus, um Deus que é Pai misericordioso. A primeira atitude que nós escutamos é do filho mais novo, se despede do pai e vai gastar os seus bens. Pensemos um pouco, quando alguém pede a herança ao pai, nesse caso aqui, ele está dizendo: pai, rompi os vínculos, pode morrer, que não tem mais nada a ver com isso. É antecipar a herança antes da morte física do pai. Isto é, uma dor que bate nesse coração desse pai quando vê o filho, então, que se aparta, rompe o relacionamento com a sua família. É o peso do pecado. Quando nós pecamos, se rompe o relacionamento com Deus, com os nossos familiares, com aqueles que estão à nossa volta. O pecado tem a consequência comunitária, não afeta só o nosso eu, afeta também a comunidade, afeta os outros, destrói lentamente algo. Por isso que é importante pensarmos que nós também temos sempre uma atitude de filho pródigo. Se formos humildes, se pararmos com atenção, veremos que com exclusões, com formas como nós nos comportamos, com atitudes separatistas, talvez como nós fazemos as coisas, como nós conduzimos alguma decisão, pode ser que distanciamos do próximo e do próprio Deus, quando rompemos pecando contra Deus primeiro, pecando contra o próximo, pecando contra si mesmo. E notamos que Deus usa de liberdade, sempre nos dá a liberdade. Deus usa de liberdade com esse filho, dá a ele os bens, dá a ele os dons, dá a ele a capacidade de tomar a decisão. Sejamos nós convidados nesse Evangelho a aprender também a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer os nossos erros. Esse filho faz o seu caminho, como nós já conhecemos, experimenta a miséria, come a comida dos porcos, e seria o local mais impuro para os judeus, seria também o último lugar onde o judeu deveria estar, mas faz o seu processo de retomada, retorna à casa do pai. Mas veja que ele volta na condição de escravo, não se volta na condição de filho. E a atitude misericordiosa do pai é acolher, é fazer festa pelo retorno do perdão que será dado. É a atitude que nós somos convidados. Toda vez que nós pecamos, Deus está nos amando, estendendo o braço a nós, nos abraçando para tirar da condição que nós nos encontramos. Seja o pecado menor ou maior, é confiarmos no poder do perdão através do sacramento da confissão. Toda vez que você vai à confissão, é o abraço do Pai que você recebe. Não é o sacerdote que está ali. É através do sacerdote que está o Pai misericordioso que se aproxima para dar a nós perdão que nós não conseguimos pela força própria. E lembremos mais sobre isso, que pode ser que na nossa educação o erro, a consequência é o castigo, mas no caso de Deus, a consequência do erro é sempre o perdão, é sempre a festa, é sempre a alegria do filho que retorna à casa. Então não cobramos o nosso erro, não justifiquemos o nosso pecado, não sejamos talvez aquilo que nós misturamos, um certo laxismo. Isso não é pecado, isso não faz mal, então vamos colocando condicionamentos, circunstâncias. Pois é, se ofende a Deus, o pecado ofende a Deus.
se ofende a Deus, então devemos nos reconciliar. Mas receber o perdão com amor, festejar. Toda vez que alguém pede perdão a Deus, não deve ser só um peso. Pode ser que nos dê um peso, mas Deus tira o nosso peso. Tira e se alegra pelo pecador que volta. Que bom seríamos se nós fôssemos sempre esse filho que sempre retorna a casa, recebe amor, recebe perdão. Estamos na condição de pecadores, então tentamos e erramos, mas podemos sempre recomeçar contando com esse abraço do Pai. Mas há um segundo filho que parece muito conosco. Nós somos a mesma pessoa, os dois filhos. Tem hora que nós somos o segundo filho, que ficou em casa, que está fisicamente perto de Deus, mas o coração está preocupado com observar normas, com observar preceitos, esqueceu de experimentar o amor do Pai. Então ele ficou preocupado com o filho, com outro irmão que voltou e fez coisas erradas, ficou julgando, apontou o erro e não soube acolher, não soube ser misericordioso. Nós também muitas vezes somos levados a atitudes que condenam o erro e não apresentam a misericórdia, que não apresentam estendendo a mão de Deus através da nossa atitude e sobretudo através do sacramento da misericórdia. Para todo pecado há um perdão, para todo processo de vida há uma reconciliação. Para isso nós devemos facilitar o caminho, apresentar a misericórdia de Deus, apresentar a Deus que não castiga, que não condena. Os castigos ou as condenações são consequências das escolhas humanas. Por isso que a consequência do próprio pecado, da parte de Deus, é sempre o resgate, é sempre querer tirar de nós, dar o seu amor e o seu perdão. Sejamos nós convidados a aprendermos a parecer mais com o Pai. Essa é uma pergunta que termina esse Evangelho a nós. Com quem eu me pareço? Com um filho mais novo, que se reconcilia com Deus, que pede perdão, que vence a vergonha, que vence o medo, que não se fica culpando demais, mas sabe que se perdoa, Deus vai dar amor a nós, vai dar o seu abraço, a sua misericórdia. Deus festeja quando nós procuramos a confissão. Por isso que é tão importante celebrarmos esse sacramento, receber a misericórdia de Deus nesse tempo da Quaresma. Ou somos o segundo filho, que apenas nos julgamos, nos auto-julgamos, julgamos as situações e não apresentamos a misericórdia. Ou sejamos mais próximos do Pai misericordioso, que porque recebeu o perdão, porque aprendeu a conhecer o coração próprio, que é um coração pecador, aprende a reconhecer que o meu irmão e minha irmã também faz o seu processo de cura, de processo de reconciliação com Deus. Peçamos a Deus a graça de que esse Evangelho não caia aos nossos ouvidos como algo distante. O filho e os irmãos estão no nosso coração. Nós somos os filhos mais velhos, ora o filho mais novo,